Oi, tudo bem com você？欢迎来收听 Intermediate Portuguese，这是唯一一个真正能帮助你也说母语的方式说葡萄牙语的播客。我的中文名字叫易胜明，但是你们知道我是 Eliakim 或者 Eli。This is a hello to my friends in Taiwan and in Macau because I know that some of them have sent me messages saying hello, and I'm here saying hello back. And today we have episode 139 about being rejected and not being so nice in a relationship. After listening to this episode, you'll know some good vocabulary to talk about that. And if you have access to the learning guide, you'll see more in the glossary and in the expansion section, and more in the final article as well. If you want to have access to the learning guides, you can go to portuguesewitheli.com/PLG. And remember, my Ellie is not really Ellie, it's Eli. So it's ELY. Oh, sorry, ELI. Why did I say that? Okay, so let's go to the episode today. Episódio 139, Ser rejeitado e levar fora. O Juvenal não está bem, mas é culpa dele. Estudamos juntos no ensino médio. Naquela época, ele era um garanhão. Conquistava o coração de todas as mocinhas. Recebia recadinhos na hora do intervalo. Era o maioral. E no final do ensino médio, ele ficou caidinho por uma moça chamada Ariadne. Eles até ficaram durante um tempo. E o namoro parecia que ia engatar, mas o Juvenal pisou na bola com a Ariadne e eles terminaram. Pouco tempo depois, ela se juntou com outro cara. Oh, o Juvenal ficou na fossa e até deu para beber. A gente dizia para ele desencanar, sair dessa, principalmente porque ele não queria mais participar das nossas peladas de fim de semana. A gente precisava de um jogador, mas não teve jeito. O Juvenal ficou no fundo do poço por muito tempo. Mas o tempo passa e cura tudo. Quase 10 anos depois, ele estava ficando com uma mulher chamada Cecília, quando foi trabalhar numa nova empresa. Lá nessa empresa, o Juvenal reencontrou a Ariadne. Ela tinha acabado de se divorciar e estava de novo disponível. Numa conversa comigo, o Juvenal ainda disse que a Ariadne continuava um pedaço de mau caminho. Já vi no que ia dar. O Juvenal se engraçou com ela de novo, a conversa circulou de boca em boca, Cecília ficou sabendo e, quando Juvenal
pediu a Cecília em namoro, levou um fora bem grande. E quando Ariadne soube que ele estava comprometido com outra mulher, ela mandou Juvenal ir pastar e agora Juvenal voltou a beber. Tem gente que não aprende. O narrador hoje conta a história de um amigo. E esse amigo se chama Juvenal. Aparentemente, o Juvenal não está bem. E o narrador conta a história do Juvenal. Ele diz que o narrador e o Juvenal estudaram juntos no ensino médio. O ensino médio são os 3 anos de estudos aqui no Brasil, são os 3 anos antes da universidade ou do trabalho, né? Então, nós temos o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. E no ensino médio, as pessoas são adolescentes, em geral. Por isso, o narrador fala naquela época, ou seja, antigamente, naquele tempo. E ele diz que naquela época, o Juvenal era um garanhão. O Juvenal era um garanhão. E, informalmente, garanhão é um homem muito bonito fisicamente. Ele é muito sensual. Por exemplo, aquele ator era um garanhão quando era mais jovem. Aquele ator era um garanhão quando era mais jovem. Talvez hoje ele não seja mais um garanhão. Garanhão originalmente tem outro significado. Dê uma olhada no glossário para ter mais informações. E o narrador continua dizendo que o Juvenal conquistava o coração de todas as mocinhas. E a moça ou a mocinha é uma mulher jovem. Pode ser uma adolescente, no caso de mocinha, ou pode ser uma mulher jovem adulta. Nós não temos uma regra específica para qual idade uma moça deve ter, mas em geral é jovem. No glossário eu tenho mais explicações sobre isso. E o narrador diz que o Juvenal recebia recadinhos. O Juvenal recebia recadinhos. E o recado é uma mensagem. Alguém traz essa mensagem ou leva essa mensagem para outra pessoa. Por exemplo, Senhor, o nosso gerente não está no momento.
Você gostaria de deixar recado? Quando ele chegar, eu passo o recado para ele. O senhor gostaria de deixar um recado? Quando ele chegar, eu passo o recado para ele. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas informações e expressões muito úteis com a palavra recado. Bom, e o narrador termina dizendo que o Juvenal era o maioral. O Juvenal era o maioral. E ser o maioral tem alguns significados, mas aqui significa ser considerado superior em um grupo, por exemplo. Ele é o maioral. Por exemplo, ele trabalha aqui faz 3 meses e já se acha o maioral. Ele trabalha aqui faz 3 meses e já se acha o maioral. Alguém tem que dizer para ele que ele não é o maioral. Bom, o narrador então continua contando a história do Juvenal. Ele diz que o Juvenal ficou caidinho por uma moça no final do ensino médio. Ele ficou caidinho por uma moça. E ficar caído ou ficar caída por alguém, normalmente nós dizemos ficar caidinho ou estar caidinha, no diminutivo. E isso significa estar profundamente apaixonado por essa pessoa. Você fica, ai, eu amo essa pessoa. Você está caidinho por essa pessoa. Por exemplo, todo mundo percebe que você está caidinha por ele. Você não admite, mas todo mundo percebe que você está caidinha por ele. E, aparentemente, eles tiveram um relacionamento, mas não foi essa a palavra que o narrador utilizou. O narrador disse que a Ariadne, a moça, né? A Ariadne e o Juvenal ficaram durante um tempo. Eles ficaram. E, informalmente, quando a gente diz que fulano ficou com cicrano e tal, ou duas pessoas ficaram, isso significa que elas tiveram um envolvimento romântico ou sexual passageiro. As pessoas ficam uma noite, uma semana, talvez, ou elas ficam hoje e depois ficam de novo em 3 meses. É um tipo de envolvimento passageiro e sem compromisso, sem obrigação. Não é um namoro, é uma ficada. No guia de aprendizagem
de hoje, eu tenho mais informações sobre essa palavra, que é muito comum. Hum? Bom, eles ficaram durante um tempo e o namoro parecia que ia engatar. Parecia que o namoro ia engatar. Mas o Juvenal pisou na bola, ele pisou na bola e eles terminaram. E aqui temos 3 expressões comuns do dia a dia. A primeira é engatar. Engatar, informalmente, significa que um relacionamento, normalmente um relacionamento amoroso, né? Noivado, namoro, um relacionamento se estabelece, ele é estabelecido de verdade. Por exemplo, depois que ela engatou namoro com aquele cara, ninguém nunca mais viu ela. Depois que ela engatou namoro com aquele cara, ninguém nunca mais viu ela. E essa é uma frase muito coloquial. Formalmente, a gente diria: ninguém nunca mais a viu. Mas é muito estranho falar assim. Ninguém nunca mais viu ela, é mais comum. E pisar na bola com alguém, essa é uma ótima expressão e muito comum. Quando alguém pisa na bola com você, por exemplo, essa pessoa faz alguma coisa que deixa você decepcionada, decepcionado, muito desapontado ou desapontada. Por exemplo, eu não sei por que eu ainda acredito em você. Você sempre se atrasa e eu fico esperando. Olha, dessa vez você pisou na bola comigo. Você se atrasou muito. Você pisou na bola comigo. No guia de aprendizagem, como sempre, temos outras expressões muito comuns relacionadas à bola e futebol. Então, o Juvenal pisou na bola com a Ariadne, ou seja, ele fez alguma coisa e deixou a Ariadne decepcionada e eles terminaram. Ou seja, eles pararam de se ver, eles terminaram o relacionamento. E pouco tempo depois, a Ariadne se juntou com outro cara. Ela se juntou com outro cara. E se juntar com alguém, ou duas pessoas se juntam, informalmente é quando duas pessoas passam a ter um relacionamento. Talvez elas morem juntas e nós não sabemos se estão mesmo casadas ou se é apenas
um namoro ou um fica. Por exemplo, ai, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi me juntar e ter um filho. Ah, eu devia ter ido para a universidade. A pior coisa que eu fiz foi me juntar e ter um filho. Eu devia ter ido para a universidade. Eu conheço algumas pessoas que dizem essa frase. Bom, e o Juvenal ficou como? O Juvenal ficou na fossa. Ele ficou na fossa e até deu para beber. E ficar na fossa ou estar na fossa é uma expressão muito informal e significa ficar triste, deprimido, muito deprimido ou deprimida. Em geral, as pessoas ficam na fossa em consequência de outra coisa. Por exemplo, o término de um relacionamento. E aqui eu tenho uma frase para você. Depois que eles se divorciaram, o Paulo ficou na fossa. Ele não quer mais sair de casa. E a fossa, originalmente, ela é... como explicar? É uma... Pronto. As pessoas em uma casa, elas vão ao banheiro. Elas fazem o número 1, o número 2 e tudo desce. E tudo vai para a fossa. Então, o número 1, o número 2, tudo de uma casa fica dentro da fossa. Então, se você estiver na fossa, você está muito mal, muito deprimida. E o narrador diz que o Juvenal também deu para beber. O Juvenal deu para beber. E quando a gente diz que fulano deu para fazer alguma coisa, isso significa que fulano começou a fazer essa coisa e provavelmente é uma surpresa, porque a gente não espera. A gente pensa, que estranho, ela começou a fazer isso agora. Por exemplo, o João deu para cantar em todos os lugares. Depois que ele começou a dizer que era artista, ele deu para cantar em todos os lugares. O João antes não cantava e agora ele canta. Ué, ele deu para cantar? Por quê? No guia de aprendizagem, nós temos mais informações sobre essa estrutura. Os amigos do Juvenal disseram para ele desencanar. Os amigos dele disseram, Juvenal, desencana. E desencanar, informalmente, significa desistir. Você tinha um objetivo, uma meta
que você queria muito, mas alguma coisa impede, alguma coisa atrapalha. Então, você diz: "Ah, é muito difícil." Mas você quer, mas é muito difícil. Então, você precisa desencanar, desistir dessa meta. E geralmente a gente diz: desencana, sai dessa, esquece. Por exemplo, eu sei que você gosta muito dela, mas ela não quer você. Desencana. Eu sei que você gosta muito dela, mas ela não quer você. Desencana. E essa é uma expressão muito informal. Mas os amigos do Juvenal não eram tão legais. Ou melhor, eles eram. Mas eles queriam que o Juvenal desencanasse porque o Juvenal não queria mais participar das peladas. O Juvenal não queria mais participar das peladas. E a pelada tem outro significado, cuidado, mas aqui significa uma partida informal de futebol. Os amigos se reúnem, eles se juntam e vão jogar uma pelada, uma partida informal de futebol. E os amigos do Juvenal precisavam do Juvenal para jogar. Bom, eles tentaram e tentaram, mas não teve jeito, não teve solução. O Juvenal ficou no fundo do poço. E ficar no fundo do poço, ou estar no fundo do poço, significa estar muito mal, muito triste. Estar no fundo do poço. Geralmente, estar muito mal, ela tem outros usos que estão lá no guia de aprendizagem. Bom, o Juvenal ficou muito tempo no fundo do poço. Coitado. O tempo passou e 10 anos, tipo 1, 2, 3, 10 anos mais tarde, o Juvenal estava ficando com outra mulher. Uma mulher chamada Cecília. Então, nós temos 3 personagens na nossa história. É o Juvenal, a Cecília e a Ariadne. Bom, o Juvenal estava com a Cecília, mas ele reencontrou a Ariadne. Ele, nossa, a Ariadne, de novo. E a Ariadne se divorciou, ou seja, agora ela não estava mais casada, ela estava divorciada. E o narrador diz que ela estava disponível. Informalmente, quando nós dizemos que fulano ou cicrano está disponível, nós falamos sobre isso romanticamente.
fulana está disponível para namorar, para ficar e para casar. Isso é informal e depende da situação. Eu também posso dizer: hoje à tarde eu estou disponível. Significa, eu posso ajudar você, eu posso ir para um lugar, eu estou disponível. No guia de aprendizagem, nós temos alguns exemplos sobre isso. Mas o narrador usou disponível com o sentido de ela não tem ninguém, ela está solteira. E o narrador fala que o Juvenal viu a Ariadne e disse: ela é um pedaço de mau caminho. Ela é um pedaço de mau caminho. E quando alguém é um pedaço de mau caminho, essa pessoa é muito sensual. Ela é bonita, atraente. Ela é um pedaço de mau caminho. Ou seja, quem gostar dela vai cometer um pecado, porque ela é um mau caminho. E o narrador diz: já vi no que ia dar. Ou seja, o narrador já sabia qual era o resultado disso. E nós usamos muito essa expressão. Por exemplo, olha, eu não sei no que vai dar, mas eu gostaria de aprender a saltar de paraquedas. Eu vou entrar no avião, o avião vai subir e eu vou pular do avião. Não sei no que vai dar, mas eu quero ver. E o narrador diz que o Juvenal se engraçou. O Juvenal se engraçou com a Ariadne, de novo. E quando nós dizemos que uma pessoa se engraça com outra, isso significa que essa pessoa ela se apaixona ou ela cria uma simpatia muito grande por outra pessoa. É quase um amor. Por exemplo, enquanto você estudar, você não deve se engraçar com ninguém. Enquanto você estudar, você não deve se engraçar com ninguém. Esse é um aviso comum dos pais. Eles dizem geralmente para as filhas aqui no Brasil. Bom, o Juvenal se engraçou com a Ariadne de novo e as outras pessoas viram. Então, essa conversa circulou de boca em boca. Uma pessoa diz para a outra: ei, você viu o Juvenal e a Ariadne? Ei, o Juvenal está com a Ariadne. Então, a conversa circulou de boca em boca. Mas o Juvenal também estava com a Cecília. A Cecília descobriu, mas o Juvenal não sabia. Então, quando o Juvenal disse: Cecília, você quer ser a minha namorada?
você quer ser a minha namorada? A Cecília, não. E o Juvenal levou um fora. O Juvenal levou um fora. E levar um fora significa ser rejeitado ou ser rejeitada em um pedido romântico. Quando eu era adolescente, por exemplo, eu lembro que as pessoas diziam, não para mim, mas para outras pessoas também, né? Ei, quer ficar comigo? Quer ficar comigo? E a outra pessoa dizia, eu não. Sai para lá. E então a pessoa que disse, sai para lá, essa pessoa deu um fora. E a outra levou. Se alguém leva um fora, alguém dá um fora. E a Ariadne não sabia que o Juvenal estava com a Cecília. O Juvenal estava comprometido com a Cecília. Então, a Ariadne diz, como é? Você estava comprometido com outra mulher e queria ficar comigo? Ah, vá pastar. Vá pastar. E a Ariadne mandou o Juvenal ir pastar. Bom, e mandar alguém ir pastar significa mandar alguém para o inferno, mas de uma maneira educada. Você não diz, vá para o inferno. Não, não, não. Você diz, vá pastar. E pastar, por exemplo, a vaca, mu. Meu Deus, que vaca estranha. Bom, a vaca pasta no campo. Ela come a grama, então ela pasta no campo. No guia de aprendizagem, nós temos mais informações sobre essa e algumas outras expressões similares. Então, o Juvenal ficou com a Ariadne uma vez. Ele pisou na bola e eles terminaram. Depois, o Juvenal estava com a Cecília e a Ariadne ao mesmo tempo. Então, ele pisou na bola de novo com a Ariadne e pisou na bola com a Cecília. E ficou sem ninguém. E o narrador diz, tem gente que não aprende. Bom, tem gente que não aprende, mas você aprende. Por isso nós vamos ouvir mais uma vez o monólogo, que hoje é uma história, mas dessa vez na velocidade natural. O Juvenal não está bem, mas é culpa dele. Estudamos juntos no ensino médio. Naquela época ele era um garanhão. Conquistava o coração de todas as mocinhas, recebia recadinhos na hora do intervalo, era o maioral. E no final do ensino médio ele ficou caidinho por uma moça chamada Ariadne. Eles até ficaram durante um tempo. E o namoro parecia que ia engatar, mas o Juvenal pisou na bola com a Ariadne e eles terminaram. Pouco tempo depois, ela se juntou com outro cara. O Juvenal ficou na fossa e até deu para beber. A gente dizia para ele desencanar, sair dessa, principalmente porque ele não queria mais participar das nossas peladas de fim de semana. E a gente precisava de um jogador. Mas não teve jeito. O Juvenal ficou no fundo do poço por muito tempo. Mas o tempo passa e cura tudo. Quase 10 anos depois, ele estava ficando com uma mulher chamada Cecília quando foi trabalhar numa nova empresa. Lá nessa empresa, o Juvenal reencontrou a Ariadne. Ela tinha acabado de se divorciar e estava de novo disponível. Numa conversa comigo, o Juvenal ainda disse que a Ariadne continuava um pedaço de mau caminho.
Já vi no que ia dar. O Juvenal se engraçou com ela de novo, a conversa circulou de boca em boca. Cecília ficou sabendo e, quando o Juvenal pediu a Cecília em namoro, levou um fora bem grande. E quando Ariadne soube que ele estava comprometido com outra mulher, ela mandou Juvenal ir pastar. E agora, o Juvenal voltou a beber. Tem gente que não aprende. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.